Espero que você esteja feliz. O primeiro episódio do podcast Solution Hunters do Despertar, que é posterior à nossa preleção sobre a anticarreira e o mercado de trabalho contemporâneo e pós-contemporâneo que está aí, né? A nos impulsionar para dentro de si. Então, sucesso. É sucesso. A gente tem que falar de sucesso. A gente falou tanto de trabalho, de carreira, de anticarreira. E agora, sucesso te prometeu felicidade? Então, encontrou? Está nas suas mãos? Está num cofrezinho trancado? Vamos falar um pouquinho desse sucesso, desse conceito que penso que deve ser atualizado? Como agora vocês sabem o que é anticarreira, eu vou me apresentar mais uma vez, porque estamos iniciando esse podcast de maneira muito orgânica. Vocês conhecem a nossa equipe técnica aqui, o Chicó, o menino da mágica, que fica ali atrás, não é, Chicó? Estamos aí. Meu querido, que controla aqui essa telinha. O Eric, o câmera. Esse cara aqui de manhã não é nada, mas à tarde parece que ele tomou Ritalina. Isso. Comigo então, convidado, então eu vou deixar que ela se apresente. Eu sou Rafael Juliano. Minha anticarreira ela é composta por saberes na psicanálise, na sociologia. Atualmente me aperfeiçoo na gestão de pessoas, de carreira, de liderança. Eu sou escritor, tenho 2 livros publicados, o terceiro em processo de escrita. Eu ministro oficinas de escrita criativa sobre o trabalhar de graça te faz próspero, né? Oficina de escrita criativa para os irmãos que viviam na rua em Belo Horizonte, algo de que me orgulho muito. Então, a minha de carreira é tudo isso. Já fui assessor parlamentar por um tempo e você entendeu o que é anticarreira. Então, aqui está um exemplo perfeito do que é anticarreira. Do que é anticarreira. Não que eu seja um exemplo para você seguir. Agora, um exemplo para você seguir de pessoa, eu vou te apresentar de maneira mecânica e ela se apresenta de maneira orgânica. Tatiana. Tati, minha amiga, terapeuta sistêmica, seja bem-vinda. Nós vamos falar de sucesso. Obrigada, Rafa. É com muito prazer dividir esse momento com você. você. Nem falei seu sobrenome, a gente já está... Gomes, Rodrigues Gomes. A intimidade, né? O tempo de caminhada já nos permite tratar como Tatiana, Tati. Sim. E tá tudo certo. Né? Então, Tati, sua anticarreira, como é que é? Tem o Pedro... Ixi, é uma anticarreira, assim, eu falo que antes de ser mãe, a visão de sucesso, de vida, de sentido, era uma. Depois de experienciar, né, esse servir a vida através do maternar, é completamente diferente, Rafa. A gente lê... A gente ouvir as pessoas é bem diferente da gente experimentar. E eu acredito muito que o sucesso também seja assim. Né? Falar dele e não experimentá-lo é simplesmente uma teoria. Mas falar de ter experimentado, vivenciado o sucesso é bem diferente. Sim. Né? Bem, eu sou Tatiana Rodrigues Gomes, a filha do Domingos e da Marilene. Antes de tudo, né, acho que tudo começa com esse lugar, esse papel de filho. É lá que a gente aprende a receber da vida. Né? Hoje, esposa do Mauro, mãe do Pedro, da Mariana e da Carla, que são 2 filhas não nascidas, mas para a mãe não existe filho... Não existe aborto, né? Foram 2 abortos. Para a mãe, existem filhos, né? Não nascidos, mas são filhos. Então, eu falo que eu sou mãe de 3. Bonito. Mas o Pedro, exatamente, é quem tem me feito... eu falo que é o meu maior sucesso na vida. Hoje é o Pedro. E, ao longo da nossa conversa, a gente vai saber por quê. Sim. Né? Sim. Dessa experiência de sucesso. Por que hoje eu considero um grande sucesso. Sim. Mas a gente vai conversar sobre isso.
Sim. Eu sempre falo que a gente precisa atualizar tudo, né? Nós iniciamos esse podcast. O público-alvo, antes de iniciar qualquer tipo de trabalho, a gente tem que pensar em um público-alvo, né? Você imagina um podcast que vem aqui um dia fala de cozinha, no outro dia de tijolo. O público é justamente aqueles que desejam despertar, né? Solution Hunters, o despertar. Caçadores de soluções para o despertar. E é nesse sentido que nós viemos trabalhando esse conceito de carreira, de emprego, trabalho e anticarreira, chegando a esse ápice, né? Sucesso na anticarreira, no pós-contemporâneo. Porque durante muito tempo o sucesso foi estocar, acumular, para alguns poder, né? Mandar, né? Sim, sim. Conseguir acesso a qualquer coisa, status. Às vezes nem dinheiro, nem poder a pessoa tinha, mas tinha um status, o nome, né? O duque, né? O príncipe fulano, enfim, um status. E hoje nós percebemos que tudo isso não é sucesso, né? Sobretudo com as taxas de sofrimento mental que pessoas que têm muito dinheiro, muito poder e status apresentam. As pessoas acompanham. Eu fiz um breve. Eu não acompanho o Mundo dos Famosos, que normalmente passa em alguns programas assim que eu tenho por objetivo, vamos falar o bom português, a fofoca, né? Não é o objetivo de talvez ajudar a perceber ali qual que é a questão. E eu fui verificar assim quantos famosos com problema de etilismo, divórcios com violência doméstica, ou seja, status, fama não, né? A gente tem, inclusive, Rafa, eu fico pensando assim, quantas pessoas estão aí na mídia social? Inclusive, a gente viu um caso, eu não me recordo o nome exatamente, porque eu não sou muito, assim, ligada muito à notícia sensacionalista, a não Sim. ser que seja para extrair dali uma história, um Sim. aprendizado. Mas a gente viu um caso de alguém na mídia social, ganhava fortunas dando palestras sobre motivação. E estava extremamente deprimido e acabou suicidando. E então a gente percebe assim, talvez as pessoas estão aí com uma imagem de quem está muito bem na vida, valoriza muito a vida e inclusive falando para outras pessoas, mas na vivência interna. E eu falo quantas pessoas hoje internamente, porque a gente vai falar muito do sucesso assim, não está no externo. Sim. Primeiro ele acontece aqui dentro, né? Ele é primeiro experienciado em nós internamente. Mas houve sim esse caso. E quantas pessoas a gente vê e outras estão se espelhando como alguém de sucesso. Sim, essa é a questão que o pós-contemporâneo inaugura, que de 2026 e 2030 é o marco. Acaba o contemporâneo, a sociedade do espetáculo, da aparência. A pessoa que dá palestras motivacionais, que ministra preleções motivacionais, autoextermínio. Não combina, né? Não. Mas aparentemente, no Instagram, nas palestras, porque o contemporâneo foi marcado pela nossa performance imagética. Uhum. Isso é um conceito de um filósofo francês, Guiderle, eu me esqueci o nome dele, né? Guy Guiderle. Ele fala que o contemporâneo é marcado simplesmente pela ausência de narrativas e pelo corpo, pela imagem, pelo que se pode fazer com a imagem. Então, isso cansa. Sim, Cansa muito, sim. Tati. E frustra muito o outro. Porque muitas pessoas estão deixando de olhar para si. Sim. Ou tomando como referência o outro para si. Sim. E cada um é cada um. Inclusive, o sucesso, para mim, pode ter um sentido muito diferente do que para você. Ou, pelo menos, experimentado de formas diferentes, né, Rafa? Eu percebi que eu, de fato, me desvinculei da sociedade do espetáculo porque, a todo momento, ela chama-nos, né?
porque senão o sujeito fica isolado. É isso. O que aconteceu foi que quem não se adequou foi encaixotado, isolado, foi empurrado para dentro do armário. Os estranhos, né? Os que não performam, os que não têm um shape, o pessoal que não vai para o crossfit, a galera que não posta um prato de comida, enfim. E eu percebi que eu me distanciava desse perfil e foi no momento em que eu tive a coragem de assumir os meus talentos, de continuar escrevendo para publicar e, sobretudo, de colocar a minha voz, essa comunicação que em mim é muito fluida, a serviço e ao encontro das pessoas. Porque isso, para mim, é sucesso, tocar vidas. Eu falo que quando a gente pergunta o dia que nós estávamos conversando, né? Afinal de contas, o que é sucesso? E se a gente for buscar no Google, né, no dicionário, vai dizer que sucesso é êxito, bons resultados. Olha, né? O alcance daquilo que se deseja, daquilo que é colocado como meta, como objetivo. E se a gente focar somente nesse significado, a gente tem muita chance de se frustrar. Sim. Porque no dicionário está só nos bons resultados ou no êxito. Isso. E a gente esquece que o sucesso ele vem mediante vários fracassos. Sim. O fracasso faz parte da jornada do sucesso, né? Eu só completo esse conceito, eu adoro esses conceitos, tirou do dicionário, é importante. Eu também pesquisei no latim, que é a nossa língua mãe, né? O sucesso do latim começa assim: abertura, aproximação, ir ao encontro. E aí, no final, tem a maldita palavra êxito. Êxito. Não é? Ou seja, nós temos que ressignificar isso. Está significado. É hora de ressignificar. Sim. Porque não deu certo. O contemporâneo... Tati, 83% do pessoal da Caixa Econômica Federal do Brasil, em 2021, estava se afastando, se licenciando do trabalho por sofrimento mental. Pesquisa da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal. É um número altíssimo. Sim, sim. E no Brasil, durante muito tempo, ser bancário foi ter sucesso, né? Era chique, né? Nossa, bancário. Eu sou bancário. Ser Banco do Nordeste. Tudo que era ligado ao né? dinheiro. Benji, você lembra, sim, né? Sim, era, né? Era vinculado a alguém bem-sucedido. Mas a palavra êxito, sabe, Rafa? Sim. Tem um livro, assim, eu gosto muito do que Bert Hellick trabalha sobre êxito. Ele nem usa o termo sucesso. Ele usa êxito na vida e êxito na profissão. Porque êxito, ele é mais amplo, né? Se a gente for pegar o pé da letra, fica parecendo só quem deu certo na vida. E o que é dar certo na vida, né? A gente acabou de falar de uma casinha. Você me mostrou uma imagem, uma casinha no campo, né? Aparentemente pequena. Vamos ver se a gente consegue mostrar a casinha de São Pedro. Durante um tempo, eu quis morar nessa casinha lá em Nova Lima. Mas, e eu nunca entendi a música, sabe, Rafa? Quando falava assim, eu queria ter na vida simplesmente uma casinha. E a casinha era isso aí mesmo. Era isso aí. E tinha esses pilares, né? E uma mata enorme. Só que foi bem no período que a barragem de Brumadinho, né, houve aquela tragédia. E lá tem uma barragem da mineradora, da Vale, da mesma. Depois de Brumadinho, eles fizeram trabalhos preventivos lá em Nova Lima, né? Essa região chama uma região de macacos. Então, você entra lá hoje, você olha para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para cima, para baixo, tem placas. Zona de alagamento. Cuidado, em caso de rompimento da barragem, corra para a esquerda. Se ouvir a sirene, vai para tal lugar. Aí não dá, né? Não rola. Você não consegue. Eu falei assim, como é já que tem, inclusive, mensagens para o universo de que é possível acontecer. Sim. Acabou com a cidade, com o turismo. Lá era uma cidade turística. E aí, o que é importante a gente
pode acho que viver. Acho que conhecer, obrigado, sabe? Morar numa casinha assim, para algumas pessoas pode ser assim, nossa, a pessoa não teve sucesso na vida, né? Sim. Mora. Olha só, no meio do mato. Mas para aquela pessoa que é conectada à natureza, que isso para ela é valor, inclusive, faz sentido essa conexão com a natureza, isso para ela é luxo, Sim. né? Estar num lugar privilegiado de natureza, para ela é luxo. Então, se ela mora onde ela almejava, ela tem um tremendo sucesso na sua vida pessoal. Mas, de repente, eu posso querer morar numa mansão com Sim. todos os recursos tecnológicos e está tudo certo. E se eu conseguir morar assim, se era algo que eu almejava, que tinha valor para mim, é sucesso da mesma maneira que aquela casinha. Então, assim, a gente não tem mais eu falo que um referencial de sucesso. A gente tem vivências de sucesso, Sim. né, Rafa? Vivências. Eu gosto do podcast Torture Hunters e foi a idealização desde o início. Eu falo sempre com o Chicó, com o Eric, com o pessoal que vem e com quem eu convido, que eu gosto dessa coisa orgânica. Não é uma coisa de entrevista, eu faço pergunta e a pessoa responde, né? Essa conversa. E aí é o momento onde eu também exponho minhas vivências, a pessoa expõe suas vivências, para que as pessoas entendam que isso aqui é orgânico, é carne e osso, apesar de estar no YouTube. Durou... foi necessário muito tempo para minha família entender que silêncio, privacidade e tempo, para mim, são coisas importantes e me fazem me situar numa zona de sucesso. Então, para eles, eu era um melancólico, que não tinha amigos, e você sabe bem como que eu sou, né? A pessoa ociosa, porque eu usava o tempo para escrever, para pensar, para ficar sozinho. E hoje eles entendem muito bem, né? É impressionante como que eles entendem. E você ter isso, você alcançar isso, né? Porque era objetivos, você almejava essas metas. Sim. Você ter esse tempo e você se permitir a isso, independente do que o outro pensa, é fantástico, Rafa. Mas viver conforme a nossa essência e não a essência do outro, ou a ideia do outro, é desafiador. É desafiador. E, olha, você tocou nessa questão que, para mim, é uma questão que envolve a coragem. A coragem Eu sabia que a nossa conversa não ia acontecer sem café. Pode tomar café. Eu tomo água mesmo, né? Obrigada, viu, Eu aceito. Você vai trazer, Érico? Obrigado. Tá vendo? Aqui, ó. A gente falou que o universo, que a gente conspira essa semana, acontece. Eu gosto daqui de trabalhar com eles por isso, porque a gente às vezes fica mandando material até 1h da manhã, eu e o Chico ali. Então, eu gosto disso, dessa coisa orgânica, aquele negócio, roteirinho. E você já viu? Começa de novo. Não. E não é legal um bate-papo com café? É ótimo. Se nós dois estivéssemos tendo essa conversa, olhando para aquela montanha lá, naquela casinha, com certeza teria um café. Sim. Ou um chá. Eu não sei o que você gosta mais, Rafa. Olha, eu gosto de chá depois do meio-dia. Hoje vai ser excepcional. Eu tomo café porque me dá insônia. Só por sua causa, vou tomar um café agora de tarde. Viu? Vou tomar. E provavelmente, no próximo encontro, nós vamos tomar um suco. Talvez nós vamos fazer um episódio gravado fora. Chicó e eu, nós vamos fazer uma avaliação técnica, né, Chicó? Se der para fazer, nós vamos levar mais um convidado, falar um pouquinho de transição, de carreira, etc. Mas isso fica por outro tempo. Eu queria falar com você essa coisa de você ter falado do fato de uma espécie de ter percorrido um caminho, né, para conquistar esse sucesso. Obrigado, viu, Eric? De ter percorrido um caminho para conquistar o silêncio que eu preciso, o tempo que eu preciso, a privacidade que eu preciso. Isso tudo envolve uma jornada, uma trajetória.
que a maior parte das pessoas perdeu o foco nessa jornada e trajetória no período contemporâneo. Por isso que parece que as pessoas estão meio em desalento, em desamparo, perdidas. E nós falávamos, outro dia conversávamos, que está me impressionando como que a academia, a universidade, tem retomado estudos sobre espiritualidade. Eu falei muito aqui de inteligência espiritual a partir de uma especialização em psicanálise contemporânea que eu fiz na PUC. Espiritualidade, inteligência espiritual no mundo do trabalho. E já temos uma outra especialização que a PUC também está oferecendo em espiritualidade. Carreira e sentido da vida. Então, perceba como que estamos retomando a ancestralidade e exercício da nossa integralidade, né? Sim, sim. O que me chama mais atenção assim no mundo hoje, sabe? E eu falo no mundo porque isso realmente é uma tendência. E eu acho que com a pandemia eu acho que as pessoas foram mais sacudidas, sabe, Rafa? Sim. De olhar mais para suas emoções, seus sentimentos. Muitas pessoas não se conhecem. Se você perguntar assim, qual a sua cor preferida? Ela acostumou tanto viver em função dos outros, os outros escolhendo por ela, que às vezes ela fala assim, não sei. Perguntas básicas que se a gente fizer, eu tive cliente com dificuldade de responder perguntas básicas. Sim. Mas por quê? Eu me anulei tanto durante uma vida em função dos outros. E aí eu fico me perguntando se o sucesso é experimentar resultados, alcançar. Mas a gente, né, conversou sobre isso esses dias. Sim. O Google também traz, e é interessante que é tão vasto hoje as definições de sucesso. Eles não se limitam mais àquele significado radical do dicionário. Sim. O sucesso também é você viver com plenitude, fazendo o que para você faz sentido, mas que você possa curtir a jornada até alcançar o seu objetivo. Sim. Por quê? Tem pessoas que focam tanto lá no final, no que ele quer conquistar. Aí ele esforça. Quando chega lá, parece que não tem prazer. Esses dias, conversando com uma médica, ela disse assim, nossa, eu lutei, consegui construir uma clínica, e aí a clínica está lá, pronta. Já passei para outro, já estou com outro foco, outro objetivo. E assim, até o falar da pessoa era rápido. É a sociedade do espetáculo, né? E aí eu fiquei me perguntando assim, nossa, foi tão rápido a jornada? E quando alcançou, já não tinha mais sentido? Isso não serve mais para mim, eu já passo para o próximo. E já quero um outro projeto. E eu penso que o projeto ele começa através do planejamento. Quando você idealiza. Sim. Vai dar errado muitas vezes. Portas vão se fechar no processo. Como eu falo disso em consultoria, né? 10 portas se fecham para uma se abrir. Exato. A gente vai ter vontade de desistir. Vai ter dias que a gente vai chorar. Vai ter dias que vai dar vontade de desistir. Mas e aí você continua. E aí quando a gente chega no que de fato a gente tinha desejado, se a gente não curtiu a jornada, fica parecendo assim, nossa, eu perdi 1 ano, 2 anos, sei lá quanto tempo durou para conquistar aquilo, né? Quantas pessoas chegam ao final de um curso superior? Não era isso que eu queria. Parte para um segundo curso? E será que descobriu só no final, né? Porque ficou desatenta à jornada, né? Exatamente. A jornada, ela queria tanto o diploma. E assim, viver o futuro, a gente perde o presente, né? Sim. E a vida acontece no presente. Sim. A vida acontece no presente. E quando você diz assim, no título,
se... Eu não vou dizer com as palavras exatas aí, né? Mas se a pessoa encontrou sucesso e se esse sucesso trouxe felicidade. E aí a gente vai entrar numa outra questão que é felicidade, né? Ontem eu falei de felicidade. Tem um estudo... Não falei não. Tem um estudo na Universidade de Harvard que já dura 85 anos. O maior estudo sobre a felicidade. Já está na 2ª geração. E eles concluíram, né, que as pessoas que têm relacionamentos mais saudáveis vivem mais, têm mais tempo de vida e vivem mais felizes. E aí eu pergunto, né, o sucesso é só profissional? Sim. Só na carreira? E a vida amorosa? Pois é. E as relações do dia a dia? Tem sucesso? As amizades. Exato. Falando de trajetória, de chegar na meta e ver que não é aquilo, e você voltar, e de conceito de felicidade, eu tenho as obras de Camus, Albert Camus, um grande filósofo franco-argelino, dramaturgo, escritor, e ele escreve no Mito de Sísifo a filosofia absurdista. Ele era amigo de Sartre, existencialista, e ele discorda, porque Sartre queria dar um sentido à vida. É tanto que Sartre depois parte para o existencialismo cristão, né? Porque aí fica mais fácil dar um sentido à vida quando você parte para uma filosofia onde a espiritualidade, sobretudo naquela época, a religiosidade era mais forte. E aí Camus ele se afasta e constrói a filosofia do absurdo, que é exatamente se você quer clareza a respeito da vida e olha para a meta, isso é absurdo. A vida é aqui e agora. E aí ele escreve o Mito de Sísifo e olha como ele começa. Abre citação para Camus aqui. Só existe um problema filosófico realmente sério: o suicídio. Julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida. Julgar se a trajetória vale a pena ou não ser percorrida. É responder à pergunta fundamental da filosofia. O resto, se o mundo tem 3 dimensões, se o espírito tem 9 ou 12 categorias, vem depois. Isso é jogo. É preciso primeiro responder essa pergunta. É interessante porque ele trata aqui o suicídio é interromper a trajetória. Sim, sim. Então, é um problema filosófico sério, porque é o interrompimento da trajetória e da felicidade, porque nós estamos aqui para a felicidade cotidiana, diária. E a jornada não está trazendo sucesso, né? O sucesso nesse sentido, assim, de ter prazer no que faz. Sim. Eu acho tão interessante que quando a gente convive ou tem a oportunidade de estar com alguém que está curtindo a jornada do que ele está construindo, a gente sente uma certa inveja, que você fala assim, de uma certa forma você para e fala assim, nossa, que vida gostosa de assistir. Quando eu crescer, eu quero ser assim, né? Lógico que quando eu crescer, no sentido assim, eu quero isso para mim. Sim. Logo mais adiante. Você sabe que enquanto uma pessoa que se relaciona e que nós tivemos muita oportunidade de exercer comunicação para grupos, de palestrar, não é? E para mim a felicidade é uma coisa diária, porque diariamente eu lido com comunicação, seja ouvindo, analisando, seja escrevendo meu livro, que logo, né, que eu mando para uma pessoa revisar, então, seja trabalhando aqui com o Chicó, com o Eric. E essa trajetória de ter um lugar de seriedade intelectual, emocional e espiritual para falar. Um podcast, Solution Hunters, o Despertar,
algo que eu procurava há muito tempo. Eu digo para você que, assim, talvez o melhor momento da minha felicidade. Vamos dizer que, se a gente for escalonar, sem dúvida, porque não se trata de uma coisa amadora, não se trata de uma coisa midiática, não se trata de uma coisa para ganhar dinheiro, de fato, não é. Não se trata de uma coisa para ganhar status, se trata de uma questão única: comunicar para despertar, para trazer lucidez, enquanto sociólogo, psicanalista, gente, porque eu percebo a falta de lucidez que esse contemporâneo, que esse tempo que está acabando trouxe às pessoas, que junto com essa pandemia, eu pensei que as pessoas voltariam melhores ainda. Você falou que houve, mas assim, eu acredito Mas a gente tem. que o resultado poderia ter sido melhor, porque foi terrível, gente. E a gente tem que ter paciência, né, Rafa? temos, sim. Tem uma É uma coisa que eu tenho aprendido, viu? É. Eu tenho aprendido ainda, paciência. O tempo do outro é diferente. É diferente. E às vezes a gente acha que aquilo não fez sentido para o outro, mas ficou lá. Às vezes uma frase que a gente falou, o outro pode ter debochado, sabe, ter feito piada, mas ficou lá uma semente. E uma hora ou outra ele vai se lembrar ou vai se tocar. Eu penso que... Você acredita que é importante semear? Eu acho que é importante fazer o nosso papel nesse mundo. Sim. E quando você fala aqui, disso aqui que está acontecendo agora, desse desejo, durante muito tempo eu fiquei assim, me perguntando, sabe, Rafa? Mas espera aí, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pessoas. Eu gosto de compartilhar. Eu gosto de compartilhar. Se eu tive uma vivência, eu quero compartilhar aquilo. Eu acho muito egoísmo eu guardar. Pode ser uma experiência que não faz sentido para o Eric, mas faz total de sentido para o Chicó. Sim. E se eu guardar, o Chicó nunca vai ter oportunidade, de repente, de falar, olha, isso é possível. Então, o que eu vejo aqui nisso que você está propondo, né, nesse canal? Trazer pessoas verdadeiras. Sim, só. Aqui não é para a gente compartilhar conhecimento, mas eu acho que vivências. Sim. Né? Sabedoria é muito diferente de conhecimento. Eu respondi isso outro dia para uma pessoa. É uma pessoa mais velha do que eu, aí, uns 30 anos. Mas, então, qual o seu lucro lá? Quanto que está rendendo? Eu falei, experiências, vivências. Mas dinheiro você não está... Não. É engraçado. Aí é a questão do sucesso. As pessoas medem o sucesso. E aqui, para mim... Só pelo lado financeiro. O que eu ganho aqui é a experiência, compartilhar. Cada uma das pessoas que vem aqui deixa alguma coisa. Aqui veio o Linton, da Minas Brasil. Sim, sim. E ele, assim, é um homem que tem uma fé muito, muito robusta. E aqui eu não quer falar de Jesus? Fala. Eu só peço que não falemos de política, né? Assim, sempre falo. E ele falou que ficou tão à vontade e começou a falar da história dele. E eu fico encantado, porque aquele cara é o Linton. Ele não é o dono da Minas Brasil, é o Linton, que é um cristão católico. Por trás de um CNPJ existe uma pessoa, isso, né? Super. Não foi, Chicó? Ele fez uma profissão de fé aqui, ele deixou claro assim, a fé dele e a crença. E foi maravilhoso ver aqui do orgânico dele, isso. Faz parte. Exato. Se ele não trouxer isso com ele não vem completo. Isso, não vem completo. E jamais, ele virou depois e me falou. Nossa, eu me senti à vontade, eu fui falar, eu falei, que bom. É o que, assim... eu acabei não dizendo isso, né? Você falou assim, e aí, suas anticarreiras? Pois é. Eu fiquei 19 anos no serviço público. Foi na experiência com o serviço público que eu descobri a profissão, né? Dentro do serviço social. Então, eu fui assistente social durante 16 anos.
até 2022, né? Até 2023. E aí eu fui descobrindo, Rafa, é interessante que por que eu estou trazendo isso? Porque uma coisa casa com a outra, né, do que você falou sobre empreendimento. Às vezes as pessoas entendem que sucesso no empreendimento é só se ele deu certo financeiramente. Se você está ganhando ali 2.000 por episódio, né? Exato. Ixi, E o que acontece? Rico, hein, Érica? E o que acontece? Eu tive um empreendimento. Pensa uma pessoa que a vida, a carreira foi serviço público. Sim. Então, assim, independente se eu trabalho, se eu não trabalho, o que eu entrego, como eu entrego, a renda no final do mês é a mesma. Eu conheci essa sua fase de ouvir falar, de como que era a sua Sim. entrega. E aí, 100%. E foi o que foi me frustrando, né? Porque eu vi que o sistema público... Normalmente. Mas não é a fala aqui. No público. É. Mas isso, todos os que eu conheço... Mas quando você tem... quando você quer entregar muito, porque você tem muito para entregar, para que economizar? Sim. Se você tem muita entrega, eu ia fazer toda a entrega que eu tinha para fazer. E no final do mês não era meritocrático. Nunca é. Tentam dizer que é. E aí aquilo foi me frustrando. E eu achava que eu tinha sucesso ali. Mas hoje eu postei, né? Hoje eu fiz uma postagem assim. A primeira coisa que precisa ficar claro é que ganhar dinheiro não é a mesma coisa que ter sucesso profissional. Este último significa ter na profissão algo que nos realiza. Sim. Então, durante 16 anos, eu persisti lá, mesmo com a frustração de todo mês. Puxa, o meu colega fez 50% do que eu fiz e ganhou o mesmo. Mas eu me realizava lá. Então, Você eu fui ficando. Né? Eu me realizava fazendo. Você se realizava, você faz... Só que, quando a gente começa uma jornada também de autoconhecimento, você vai tendo contato com algumas dores, com alguns padrões de comportamentos que você começa a questionar. Mas por que serviço social? Porque eu quis cuidar das mazelas do outro, da escassez. De onde vem isso? E eu vi que não estava vinculado à minha essência. Tinha algo oculto ali. E aí eu fui curar. Exato. E aí o que acontece? Eu quis resolver algo do meu sistema através do serviço social. Né? Eu queria salvar o mundo de alguma maneira. Daquilo que aconteceu no meu sistema, eu queria impedir nos outros. Sim. Gente, é tudo inconsciente. Claro. Né? E falando assim, parece magia, parece mágica. Não, nós estamos falando de relações. E de saúde mental. A psicanálise e a terapia sistêmica se dão muito bem, né, nesse trato com o inconsciente. Né? A gente faz sem perceber. E as nossas memórias, né, que a gente herda aí, transgeracionais, traz para a gente coisa que realmente o meu consciente não conheceu. Mas está lá. Todas as vidas do meu sistema que vieram antes de mim e as experiências que eles tiveram de sucesso, está aqui. Então, assim como a minha família lida com o sucesso, isso também pode estar aqui impactando de como eu lido com o sucesso hoje. Talvez com medo, com receio, talvez isso tenha, sim. Né? Ou aquilo que a gente conversou também há uns dias, né, Rafa? O sucesso tem um peso. Sim. Se eu sou feliz no meu casamento, se eu tenho sucesso na minha vida de casal e nas histórias da minha família, são histórias de separações, divórcios, muitos divórcios, isso vai pesar para mim, porque eu estou sendo diferente da minha família. Isso pesa. Então, ter sucesso no casamento aqui... isso para mim vai falar assim, nossa, eu vou deixar de pertencer à minha família, né? Eu não posso ser diferente. E eu já tive clientes
trazendo questões, amava, era tudo certo no relacionamento, mas, de repente, veio o divórcio. Você busca o divórcio inconscientemente. Interessante isso que você falou. Forte, porque o né? sucesso aqui me incomoda. Porque o sucesso é uma traição com todas as outras primas, irmãs, com a mãe com as que foi tias, traída, as com as avós. tias. Então, inconscientemente, o lugar de sucesso é o lugar do divórcio. Exato. Interessante. Né? Então, Assim, porque eu não sou terapeuta sistêmico, não sou psicanalista, mas a terapia sistêmica, nesse sentido, se eu fosse, por exemplo, buscar um trauma com a analisanda, nós chegaríamos nesse lugar. Sim. Mas eu não teria a visão, talvez, do sistema, como vocês têm. Eu teria a visão do trauma. Onde aconteceu, entendeu? Exato. E que também precisa ser olhado. Sim. Precisa ser olhado, Sim. né, Rafa? Porque eu não posso tratar também só das minhas memórias transgeracionais. Sim, memórias, Tem uma Tatiana, uma vivência de Sim, agora. um trauma onde aconteceu essa introjeção de Exato. que não vale a pena. Onde foi esse colapso interno de que o divórcio ele entrou aí e ele foi se construindo até se consumar. Exato. Houve uma interação que provocou essa traumatogênese, né, o início do trauma. A mesma coisa acontece com o sucesso profissional. Se a pessoa ela vem de um sistema, né, de muito fracasso empresarial, ou talvez de escassez, se eu consigo um sucesso profissional que me traz muita prosperidade e abundância, que não é a realidade da minha família, isso também vai pesar. Sim. Por isso que a gente fala, você está pronto para suportar o peso do sucesso? Porque senão a gente precisa de apoio, a gente precisa se preparar. Sim, sim. Né? Sim. E aí, quando a gente fala desse profissional, mas por que você estava indo tão bem no seu empreendimento? Por que de repente quebrou? A gente dá um jeito, né? O inconsciente é tão forte que a gente dá um jeito de quebrar mesmo. E eu falo isso por mim. E aí, como isso aqui é real, né? Eu não posso ficar falando da vida dos clientes, não posso trazer só exemplo dos outros. Hoje eu trabalho com a inteligência relacional sistêmica, que olha tudo isso, né? As dimensões, as memórias transgeracionais, mas focado nas relações. Eu melhorar as minhas relações, até por conta do estudo. Sim. Quem quer ter mais tempo de vida precisa ter relações mais saudáveis, olhar para a qualidade de suas relações. Então, a gente olha para isso. E aí, quando eu percebi que eu me autossabotava em relação às oportunidades de sucesso, mas quem me fez olhar para isso foi um profissional. Por conta do sistema? Por conta de um aborto. Eu me culpava tanto por conta daquela vivência e daquela perda daquele filho, que não deixa de ser um trauma, claro, né, Rafa? Não, mas claro que é. E aí, o que acontece? Eu vivi um processo, anos e anos de expiação. Não, eu não mereço sucesso. Eu não posso ter o sucesso. Porque me vinha a sensação de culpa e aí vinha a expiação. Interessante. Mas eu jamais chegaria... Isso foi na terapia? Na terapia. Então, gente... E as pessoas não investem, né, em autoconhecimento. O despertar olha só, Rafa, quando eu olhei para esse filho, não com mais culpa, mas com amor, isso transformou tanto a minha vida em termos de sucesso que eu pude ter o Pedro, depois de já ter desistido de ser mãe, eu pude ter o Pedro com 45 anos, sem nenhum tratamento. Interessante. Naturalmente. Depois de 5 meses de falar assim, decidi, não, eu quero tentar, com tudo que conspirava contra, após os 40, a mulher não consegue, é difícil, é preciso tratar, é preciso isso, vem com problemas, o bebê, com tudo que tinha contra, eu estava plena. Sim. E eu conectei com a força da vida que me fez chegar até aqui. Sim. Né? Aí a gente fala da ancestralidade feminina. O que eu tinha de recurso?
Se as mulheres que vieram antes geraram vidas, e se eu vim de lá, eu também posso. E aí, aos 45 anos, eu decido tentar novamente. E após parar a medicação, né, de contraceptivo, 5 meses depois eu Que engravidei. incrível. E o Pedro veio... Eu não vou dizer normal, porque todos nós temos as nossas anormalidades. Sim. E temos as nossas normalidades. Sim. Mas tinha a expectativa de vir, né, com alguma, talvez, alguma deficiência. O Pedro veio, gente, quase perfeito. Não é perfeito porque ninguém é. Sim. Ninguém é 100%. Ele veio ser humano. Ser humano. Então, não veio. Mas o Pedro é o Pedro. E tá aí. Você falando do Pedro. E aí, Primeira lembra que eu falei no experiência de início? sucesso. O Pedro, para mim, quando eu olho para ele, eu falo, gente, o meu maior sucesso na vida foi ter gerado a vida desse menino. Olha que sucesso. Sim. Uma mulher com 45 anos gerar vida é sucesso, Rafa. Sem dúvida. É sucesso. E aí, quando a gente falou, né, das experiências... E as pessoas... Você percebeu orgulho de pessoas próximas a você, parentes, primos, amigos? Olha que coragem essa mulher com 45 anos. Sim, que loucura. Alguns, né, com loucura. Mas a pessoa às vezes não sabe expressar, né? Sim. Mas é engraçado que as pessoas vibravam, né? Interessante. E não adianta, gente. Eu comentei isso com o Rafa, inclusive durante um café, né, Rafa? Uhum. Não adianta você tratar bem o outro com beijinhos, né, sorrisos. Se aqui dentro você não está feliz em conversar com o outro, em estar com o outro, se você não está se sentindo bem, o outro vai sentir. É porque é de coração para coração, não adianta. Nós estamos falando de energia, nós somos um campo energético. Se aqui dentro não vibra com prazer estar aqui agora, Sim. o Rafa vai sentir algum desconforto. É energia. Não vai fluir legal. Vai ter algo aqui que a gente não vai saber explicar. É interessante isso. Eu estava falando com o Chicó, eu converso bastante com ele. O Eric não me dá muita prosa, não, mas sobre essas questões de que, às vezes, sobre os episódios que fluem mais e uns que, às vezes, assim... E tem muita relação com o trabalho que nós nos propusemos a fazer, né? Com o estúdio, porque esse trabalho é um produto da Léria, que quer oferecer uma consultoria em bem-estar, uma experiência. Não se trata de um CNPJ, né? Claro que nós estamos dentro do que a lei propõe, mas é uma experiência, né? E por isso que toda o primeiro contato sempre sou eu que faço. Né? É como se fosse a primeira sessão de terapia. Sim. Então, é uma experiência que a gente quer propor. E aí, devagarzinho, a gente coloca a noção de trajetória, de tempo. Né? Assim, ninguém constrói nada do dia para a noite. A questão do tempo, médio período de tempo. Né? Vamos fazer um projeto a longo prazo. Então, isso está relacionado a sucesso. Não é, o sucesso não é da noite para o dia. Rafa, as pessoas acham exato. E celebrar as pequenas conquistas nessa jornada. Vibrar as pequenas conquistas, né? Deixamos de vibrar as pequenas conquistas, né? As pessoas, eu não. Exato. E quando você falou lá, às vezes eu me perco, né? Porque é tanta coisa que a gente quer compartilhar que às vezes a gente se perde no próprio assunto. Mas quando a gente falou lá do maternar, de gestar a vida, a gente vai trazer aqui também de quando cada um de nós experimenta pela primeira vez o sucesso. E o trauma. Interessante, né? Vem junto, né? Vem junto. No nosso nascimento. O sucesso e o trauma. É a primeira vitória. Você consegue sair. Exato. Né? Do ambiente intrauterino. A força que o bebê tem que ter. Se ele não tiver,
A mãe, ela faz a parte dela, mas o bebê também tem que fazer a parte dele. Isso, exato. E é engraçado que é aí que a gente extrai. Nossa, para ter sucesso é preciso esforço. E tem que ter, gente. E mesmo no sucesso, você encontra, você esbarra. O trauma, o conceito de trauma, assim, né, na psicanálise, é quando dois egos, ou um ego e um evento, o sujeito, né, a pessoa, se entram em rota de colisão, se esbarram, e um desses egos, ou o ego, ele não é capaz de absorver a força, a energia dessa colisão, e ele tensiona. No tensionar, ele fica remoendo, né, a experiência da colisão, que não foi prazerosa. Então, o protótipo de todo trauma está no sucesso do nascimento. Isso. Porque logo em seguida, você vai, é muita luz, você sai do ambiente todo escuro, aí é um lugar muito iluminado, e de repente não tem mais aquele lugar umedecido que, né, você sente a umidade do ar mudar, você sente o tecido, as pessoas te pegando. E é um impacto muito grande, né? Nossa, agora eu respiro. Respirou, exato. E depois as vacinas, imediatamente. Sim. Quantas agulhadas? Isso. Olha como que a criança tem que ser muito desejada por esse casal, para que ela tenha esse esforço para ser bem-sucedida no nascimento e ainda suportar esse protótipo do trauma, esse trauma, e crescer saudável. E a gente fala assim, parece bobo, né? Mas essa experiência pode, inclusive, ser o que te impede, na sua vida adulta, de conquistar sucesso. Com certeza. Pode ser a causa das suas autossabotagens, dos seus medos quando você está próximo de conquistar o sucesso. Ou, às vezes, da procrastinação mesmo, de não querer fazer o esforço. O Bert Hellinger fala, inclusive, isso. Dos partos cesáreas, né? Olha só. E aí, assim, o dia que eu até trouxe isso, né, para a mídia, e aí me veio assim... Para a mídia. Né? Que eu compartilhei isso nas redes sociais. Entendi. E aí me vieram alguns feedbacks, né? Nossa, meu parto foi cesáreo, eu não esforcei. É por isso que na minha vida eu não tenho sucesso em tal área. Ou é por isso que eu não consigo alcançar sucesso. Mas o Bert também ele fala, calma. As experiências, essa primeira experiência de sucesso pode ser superada com as experiências seguintes. Sim. Porque a segunda experiência de sucesso, né, Rafa? Ela vem com a amamentação. É um momento que você precisa sugar. Porque lá no útero a mamãe te dava tudo. Sim. Você só recebia. Agora você precisa fazer também o seu esforço. E é engraçado que a primeira e a segunda experiência... Engraçado não, interessante. A primeira e a segunda experiência é com a mamãe. Sim. O sucesso está muito ligado com o maternar, né, Sim. Tati? E o Bert usa muito o termo, o sucesso tem a face da mãe. E eu fiquei um tempo, sabe, para entender isso. Mas depois que eu virei mãe do Pedro, para mim fez todo sentido. Por quê? O sucesso só vem com esforço. Isso a gente aprendeu lá com a nossa primeira experiência no nascimento. Sim. Né? E depois, olha que lindo, eu entendo que no sucesso, se eu esforçar, eu vou receber algo, que é o leite, é o nutrir-se. Sim. Eu esforço e eu recebo. E eu confio. Tem pessoas, Rafa, que ela não confia que ela vai receber no final e aí ela não investe. Porque ela tem medo de acabar. Sim. É isso que você falou, a experiência de medo do mundo. Tem muita gente que tem medo de empreender, que tem medo do mundo, que tem medo de confiar. Está muito relacionada a essas duas primeiras experiências com a mãe. Exato. Não é?
se o bebê, por exemplo, durante a amamentação, né, ele chora e em 30 segundos, 40 você chega, é super saudável. Agora, se você tem um time e não deixa ele nem chorar, você está construindo um ser humano muito frágil, que não vai suportar nenhum tipo de frustração. Exato. Ele não pode chorar 40 segundos? E quando for vestibular? E quando for para tirar as carteiras? E quando for receber o não da garota que ele quer ficar? Você teve que colocar um time, ele não precisa chorar para pedir o leite. Da mesma maneira, se você espera 1 hora, Ou, sabe, deixa Rafa? ele chorando 1 hora. Exato. Ou me vem muito, olha só para você ver, me veio agora assim, muito forte isso que você falou em relação às pequenas frustrações. Uhum. Que a gente aprende, que a gente começa a experimentar ainda novo. Sim. Né? E quando a gente fala desse vínculo com a mãe, em relação ao sucesso, por quê? O sucesso está em servir. Para mim, trabalho, seja em qualquer lugar, o trabalho é servir a vida, porque eu vim aqui, Sim. eu recebi minha vida, eu não recebi aqui para vir passear. Tem que ter um sentido, o que eu vim fazer aqui nesse mundo. E eu vim cheia de talentos e dons. Eu preciso colocar esses talentos e dons a serviço da vida. Sim. Então, eu compreendo muito que o trabalho é um servir a vida. Através de quem? Das pessoas. Se não houver essa percepção, vira um emprego. E emprego é algo muito semelhante à escravidão, né? Exato. E aí é uma relação exploração terrível. que não vai ter equilíbrio nunca, né? Eu tive a experiência, eu já até relatei aqui, acredito que foi no primeiro episódio, de analisando de Belo Horizonte, que quando a mãe saiu do hospital com o ultrassom, estava grávida, o pai falou, olha, menino não segura casamento, barriga não segura casamento, não. E aí não tem uma foto desse pai com esse primogênito, e ele nunca pegou esse menino no colo. Ele hoje tem 47 anos, desde os 17 é usuário de crack. Ele não foi desejado. E hoje, depois de nós nos encontramos, ele começou um processo, ele está sóbrio. Então, eu fico feliz por ele, porque é isso que ele conseguiu recuperar a experiência de sucesso. O que você falou do amamentar. Se foi cesárea, por isso que eu não tenho sucesso. Não, tem amamentação, vai lá. Volta você não foi desejado, trauma. não. É possível ressignificar aquilo, é preciso olhar significa diferente. E depois ressignifica. Seu pai não te desejou, não? Calma, tem muita gente que te deseja, quer ver? E outra coisa, sabe, a pessoa Rafa? vai construindo e percebendo assim, olha, realmente, eu não dependo do meu pai para ter sucesso, não. E aí, existe todo um processo. Claro que aí entram outros profissionais, psiquiatria, né? E a pessoa está sóbria por mais 30 anos. Mas sabe o que a gente vê? Por causa do pai. Mas sabe o que a gente vê? É muito comum, na visão sistêmica. Sempre, quando chega um jovem com experiência com algum vício, primeira pergunta, cadê o pai? Sim. Quando a gente nasce, a primeira pessoa que a gente tem contato é a mãe. O Winnicott. Né? Você já leu? Não. Donald Winnicott? O sustento. Inclusive, é isso. A mãe garante o sucesso porque ela é a primeira experiência, ela é quem sustenta. Primeiro que essa experiência de vir ao mundo é um esforço e é junto com a mãe, em conjunto. Isso. Então, as primeiras experiências é com ela. Então, na vida, quando a gente quer planejar, idealizar, vir ideias de projetos, isso está muito ligado ao nosso feminino. Todos nós temos feminino e masculino em nós. Isso precisa estar equilibrado. Quem é o pai? É o outro. Que maneja que a e que mãe vai apresentar o outro. Isso, o mundo externo. Porque eu e a mãe, a gente já está numa ligação já há meses. Então, a gente já tem ali aquela intimidade. O pai é o estranho. Mesma visão. E aí, quando esse outro não é apresentado, isso vai ficar em mim, essa falta. Cada um lida com essa falta de uma forma. Mas sabe o que você conseguiu fazer com seu cliente sem perceber?
você conectou ele, a alma dele, com o pai dele que há dentro dele. Sim. Nós somos metade pai e metade mãe. Não tem como. E ele, de fato, já é pai. E houve um episódio em que a filha falou algo que ele ficou assustado, que ele achou-se desrespeitado, e ele foi lá e resolveu isso com ela. Então, eu falei, tá vendo que você tem uma energia paterna aí muito bem resolvida? Ele se reconectou por ele. A alma dele conectou com o pai que há nele. Sim. Ele não precisa do pai físico. A gente fala muito isso, né? Tem pessoas que falam assim, nossa, mas a minha relação com a minha mãe, tá? Então eu não vou ter sucesso, porque eu não tenho uma relação boa com a mãe. Não está no trato funções, físico. Né? Que você pode transferir para outras experiências. Sim, né? E é internamente. Isso. É o respeito àquela mulher que me deu a vida aqui dentro. Isso. E se eu consigo tomar esse pai aqui dentro, eu não preciso, né? E tem, inclusive... Tatiana, eu não conheço meu pai, não tem como achar. Ok, ele está aí dentro. E tem, inclusive, outras experiências com outros sujeitos, né? Um irmão, na psicanálise a gente observa muito isso. Às vezes, um irmão mais velho faz a função da mãe, que morreu no parto, por exemplo, com o feminino dele, que é cuidar, dar banho no irmãozinho caçula, o irmão de 18 anos já, por exemplo, entende? Nós falamos muito disso, que a maternidade e a paternidade são experiências que o bebê pode viver de várias formas. Sim, e a gente tem que conectar com isso, sabe, Rafa? Com o pai e a mãe que há em nós. Sim. Faz parte da gente, ué. Sim. Precisou de um espermatozoide e um óvulo. Todos nós precisamos desses dois. E veio de alguém. Então, esse alguém está aqui. E está tudo certo. Aí, o que acontece? Quando você percebe que você esforça, e você não tem bons resultados, a gente começa a olhar para essa relação. A relação com a mamãe. Com a mamãe, né? Com a mamãe. Por quê? Durante a amamentação, eu aprendi que eu esforço e eu recebo. Se aconteceu algo lá que me fez duvidar que eu vou receber, não teve o leite, algum episódio, isso pode reverberar lá na frente. Reverbera. Eu não sei de onde vem, mas eu tenho medo. Eu esforço e eu não acredito que vai ter algo no final. De alguma forma, né? Acredita que, por isso é orgânico, né, que eu consegui significar e depois ressignificar essa experiência do esforço só agora? É mesmo? 14 anos de terapia, né? Cada um tem um tempo, né? E aí não tem atores específicos, assim, ou mãe, ou pai, irmão. É a experiência com o... Eu vou mergulhar, eu vou fazer. Antes tinha um retraimento, até por questões que nós falávamos aqui nos bastidores antes, né? Como que vai ser? Porque, às vezes, existem lugares que não nos permitem ofertar tudo que temos, né? Sim. E quando você investe em estudo, aprendizagem, espiritualidade, afetos, e você é tolhido de poder partilhar isso, é muito frustrante. Sim. Então, eu consegui vencer isso dizendo, olha, a anticarreira está aí. Eu sou sociólogo, eu sou psicanalista, eu sou gestor de pessoas, estou me formando, né? Gestor de pessoas de carreira. Bom, eu vou me lançar no meu espaço de felicidade, no meu lugar de felicidade. Não vou mais permitir que onde eu me esforço e nunca consigo leite, define a minha vida. E aí o leite não vem, né? O esforço e o leite não vem. É a tal da falsa meritocracia, né? E aí eu decidi, vai ser aqui. Procurei e tentei várias outras maneiras de fazer isso de formas
mais sutis, né? Mas é interessante que quando você resolve uma coisa na terapia, ou com a ferramenta que for, você seja faz o o caminho. negócio logo como tem que ser feito, né? E aí foi quando eu encontrei o estúdio, o Chicó, o Eric, a equipe. Eu falei, não vai ser uma coisa caseira. Vai ser uma coisa profissional. As pessoas merecem esse serviço, esse meu talento, que foi retido, que foi recusado, esse meu esforço, elas merecem que seja feito em excelência. E o sucesso vem quando a gente dá o nosso melhor, Rafa. Sim, sim. E se a gente está num lugar onde é podado o nosso melhor, lá não é o nosso lugar. Sim, sem dúvida. Não é. Sem dúvida. Se o seu melhor está além daquilo ali, ok, eu falo muito isso assim com as pessoas. Você não vai chutar o balde e sair de lá. Isso. Nós estamos falando de uma vida adulta, de sustento. Eu trabalho com gestão de carreiras, né? Isso que eu falo. A pessoa que, às vezes, sair da rede pública de professor, né, e começar a ser coach. Eu falei, calma. Tem uma jornada aí. Né? É isso. Tem uma jornada. A pessoa tem que entender isso. Trajetória. A pessoa já quer a meta. Não. É loucura. Calma. Você vai passar fome. Eu falo. É vida adulta, né? Vida adulta. Vida adulta é... Criança faz o que quer. Aqui a gente faz adulto faz o que é preciso. Sim. Inclusive para alcançar o sucesso. Sim. Só alcança quem faz o que é preciso primeiro, para depois fazer o que quer. Ou ter o que quer. Né? Mas primeiro a gente precisa fazer aquilo que é preciso e que, de repente, não é o que é agradável para mim. Sim. Para empreender, por exemplo, hoje eu estou como terapeuta sistêmico. Sim. Mas eu preciso vender meu serviço. Eu gosto de vender? Ainda não. Porque isso ainda requer de mim habilidades. Gosta de vender seu serviço, o seu atendimento, né? Ainda não. Por quê? Porque é uma habilidade que eu preciso ainda desenvolver. Sim. Eu preciso desenvolver. E se é uma habilidade para desenvolver, eu tenho que, como adulto, entender. Olha, isso é uma fragilidade, uma vulnerabilidade. Eu preciso, ou que seja com conhecimento, de você. ou que eu posso terceirizar, entendeu? Eu acho que isso é o início aqui, né? Estar aqui. Exato. É o início. E o que é vender, gente? É oferecer o seu melhor. Sim. O que você tem para oferecer para o outro. É isso. E todo mundo vende. O Eric e o Chicó. Eles precisam vender isso aqui. Não é não? Existe sucesso sem a venda? Numa paquera. O que é sucesso? Você está numa... Você se vende o tempo todo. O tempo todo. Se numa paquera, né? A menina chegou, ela tá de olho naquele rapaz, ela vai dar um jeito de se vender. Se vender no bom sentido, né? Que a gente tem que... Tempo. Nós estamos com quanto tempo? Só para eu saber. Com um tempo... 1 hora e 10 minutos. Que delícia, nós já tá encerramos. Não tem nada disso. Não, aqui não tem tempo para terminar, não. Ele que foi trazer café, aí pronto. É só para ter noção só do papo, né? Esse negócio de vender é importante. E eu tenho estratégias diferentes, sabe? De vender. E eu acredito que você tem que encontrar a sua estratégia. Sim, mas eu já achei. E eu descobri como. Também nos processos terapêuticos. Uhum. Eu tenho um talento para venda, mas é de uma forma... Não é da forma convencional do mercado. Sim. Quer falar um pouco disso? Você se sentir à vontade, é claro. O que acontece? Eu fiquei curioso. Você sabe que eu sou um curioso das relações, né? Das pessoas. Eu tenho que oferecer o meu trabalho. Sim. Eu não dou conta de ficar oferecendo aqui no individual, eu tenho que falar, eu tenho que me apresentar. Dessa forma convencional. Mas você diz assim, no digital ou tete a tete? Qualquer um. Entendi. Eu tenho que ficar falando, olha, eu agora trabalho... E o que acontece? Eu já tinha sucesso naquela carreira. E tinha muito. Eu já era procurada. Né? Além de assistente social, eu já desenvolvia trabalho como consultora social. Sim, eu me lembro. E eu era indicada.
Eu já estava num patamar que eu não oferecia, eu era indicada. E, de repente, pum, Não entendi. vou ter que começar tudo de novo, porque eu estou num outro campo, é um outro público, é uma outra demanda. E agora eu tenho que começar do zero. Eu tenho que me apresentar, eu tenho que dizer com o que eu trabalho. Eu tenho pessoas do meu convívio que falam, até hoje eu não sei o que você faz. O que de fato você trabalha? Quando a gente fala assim, né, sou terapeuta sistêmico. Mas o que é? Que público que eu posso indicar para você? Que situações? Então, o que eu percebi? Eu preciso me apresentar e mostrar os meus serviços. Mas eu não dou conta de fazer isso no individual. Vou ter que fazer. Eu sei que eu vou ter que fazer. É um esforço. Eu preciso fazer o meu esforço. E é preciso. Mas eu descobri que eu também tenho um talento da minha comunicação. Sim, nós falamos sobre isso, né? Exato. E eu amo ministrar palestra. Eu fiz isso durante os meus 19 anos no serviço público. Antes mesmo de ser assistente social... Nós fizemos isso na adolescência, sim, Tati. Sim, eu descobri isso lá nos grupos de Sim. jovens da igreja. Foi lá que eu desenvolvi meu talento. Eu Nossa, descobri meu talento e desenvolvi. Quando eu cheguei na faculdade, eu já tinha essa habilidade. Falar em público, para mim, era tranquilo. Né? Só tinha uma questão de planejamento, estratégia e tudo, mas era um talento. E não podia ser diferente, gente. Eu venho de uma família de professoras. Olha só, tá vendo? Talento herdado. Para que eu vou fechar isso? Então, conversando recentemente com uma, né, das pessoas que cuidam de mim nessa jornada de autocuidado, é uma homeopata, que eu sou do tipo que eu sempre busco ferramentas diferentes. Importante. Eu gosto muito do não integrativo, sabe? Eu sempre falo isso. Então, tudo que vai agregar e somar, eu busco. E aí, na minha fala, ela pegou e devolveu. Eu falei, é isso. Eu gosto de ministrar palestra. Então, eu vou vender através das minhas palestras. Sim. Então, né, nesse momento, eu estou oferecendo a minha palestra sem cobrar financeiramente, porque eu quero receber não como dinheiro, mas Sim. eu quero receber a oportunidade de mostrar meu trabalho. Sim. Joseph Tepperman fala isso, né? Que você trabalhar de graça, ele fala, mas trabalhar de graça te faz próspero. E o que acontece, Rafa? Não existe o de graça. Sim. Alguém está sendo enganado quando diz para ele que é de graça. Sim. Porque você vai ter retorno. Tem uma troca. Existe a troca. Sim. Quando você atende alguém, ela não te paga em dinheiro, mas você está esperando algo dela. Ela vai dar troca, ou que seja em feedback. É um paciente que vai te dar feedback, esse feedback vai te trazer outros pacientes. Sim, olha só, no primeiro episódio que nós tivemos aqui, veio também um terapeuta sistêmico, André Alencar. Primeiro episódio, no outro dia, 2 mulheres me ligaram para fazer análise. 2 pacientes. Sim, olha só. E o que acontece? E a gente vem aqui, gente, Rafa não paga nada, não. Vocês estão pensando que a gente... Mas o que eu estou ganhando com essa troca? Aqui tem uma grande troca. As pessoas que vão seguir por causa do Rafael vão conhecer a Tatiana terapeuta. E vice-versa. E as pessoas, exato, vão conhecer o Rafael numa outra profissão que oferece coisas que, de repente, a pessoa precisa. Sim. É uma troca. E a gente tem que entender, o mundo inventou a moeda dinheiro. Mas antes disso, a troca era em objetos. Você tem galinha, eu tenho porco. Aí, para a sobrevivência nossa, eu não vivo só de porco. Sim. Eu fazia uma troca com você. Era assim que o mundo funcionava. Só que chegou um ponto que eles não sabiam. Um porco vale quantas galinhas? Ou uma galinha vale quantos, né? Então, foi ficando assim. Eles acharam melhor inventar moeda para equiparar. Mas só é possível uma relação no mundo do trabalho se houver equilíbrio na troca. Sim. Chico, volta depois 2 lâminas, naquela que fala
Esse aí, a anterior. Deixa aí. Eu gosto muito dessa definição aqui, ó. Pode ir. Essa. A sucesso tem, para mim, a gente indo pro fim desse primeiro papo, para definir sucesso, assim, o sucesso para mim, o sucesso para você. Eu gosto muito do Ed Coelho, ele é escritor, enfim, quando você sai da interação de um lugar, né, o que as pessoas sentem? Quando a Tatiana sai daqui, né, não é impressão, o que deixou? É exato. Porque tem gente que entra e realmente é desagradável, né? Então, sucesso para mim é sempre deixar boas lembranças, boas marcas no meu lugar de felicidade, que está atrelado à felicidade, o sucesso. Então, você tem que deixar marcas de felicidade no seu lugar de felicidade. Entende isso? Você tem que tocar as pessoas. Sim. E felicidade é lugar. E não dá para você ter sucesso se você estiver fora de lugar. Você é sistêmica, você sabe disso. Sim. Quando Ulisses, lá, né, da mitologia grega, né, um personagem humano encontrou com Zeus, tentando voltar para casa, voltar para a esposa, para a prole. E Zeus gostou de Ulisses, né, um guerreiro, muito sábio, conversava, estava enjoado daquela deusaiada, né? Afrodite, Hades. Não vai embora, não, Ulisses. Ulisses na jornada. Para o lugar dele. Não, eu vou. Não te oferecer imortalidade. Fica aqui. Ele, não. Eu deixei lá uma marca na minha família. Eu toquei com pessoas lá. E lá é meu lugar. De que vale ser um imortal no lugar errado? É preferível morrer, mas morrer no lugar certo. Que é o lugar que você se realiza. Sim. Né? Que a realização é sua e não do outro. Isso. Eu amo. É bacana, né? Você diria, para a gente ir finalizando, sucesso para você, assim, dessa forma solta, que nem eu pedi, parei a lâmina, conectei, fui lá na mitologia grega. Porque, para mim, é isso, está vinculado à trajetória, à felicidade, ao lugar, ao sucesso. Roberto Inhaxique tem hoje... uma obra que, inclusive, assim, na minha juventude, me marcou muito e eu ainda tenho um apego a essa obra, sabe dele? O sucesso é ser feliz. Uhum. Tá vendo? E aí eu trago o estudo de Harvard. Para ser feliz, eu preciso ter qualidade nas minhas relações. E quando eu tenho qualidade nas minhas relações, significa que eu sou uma pessoa que eu consigo deixar boas impressões quando eu estou com alguém. Nós somos porque eu muito sou parecidos, eu. né, Tatiana? Sim. Conectado com o nosso eu, a Sim. gente pode tudo. Respeitando o outro. Sim. Né? Fantástico. Foi ótimo, Rafa. Foi ótimo. Você quer deixar uma mensagem final para quem nos ouve e nos assiste? Fique à Sim, vontade. eu queria deixar uma historinha, sabe? Muito rápida. Tem uma obra que traz uma história que diz sobre um urso que vivia muito tempo no circo. E ele vivia numa jaula, né, de 1,5 metro por 1,5 metro. Então, ele só conseguia dar 2 passos para frente, 2 para trás, 2 para frente, 2 para trás. E, durante muitos anos, ele foi a morada dele. E aí, de repente, um dia, ele conseguiu, né? Ele conseguiu, não, porque alguém se interessou por ele e quis liberá-lo daquele circo. E aí, negociou lá, um homem conseguiu negociar com o circo e levou o urso para a floresta. Mas o interessante é que passaram-se dias, meses, e o urso continuava na floresta. 2 passos para frente, 2 para trás. 2 para frente, 2 para trás. Ele não conseguiu enxergar tudo que estava ao redor. E aí alguém perguntou para ele, por que você só dá 2 passos para frente e 2 para trás? Está sempre nesse mesmo lugar. Ele fala, porque durante muito tempo da minha vida, foi esse o meu movimento. Eu não sei fazer diferente.
E aí disseram para ele, não é que você não sabe, você ainda não conhece ou não experimentou. O que eu deixo aqui? Se até hoje você não experimentou, não se realizou ou não conseguiu ver sucesso em alguma área da sua vida, se permita sair da jaula. Existem possibilidades fora da jaula. E que seja um caminho leve, é possível ser mais leve. Não precisa ser tão doloroso. Quando você tem com quem pegar na mão, com quem contar, você tem oportunidades, mas não se permita viver o resto da sua vida numa jaula. Se permita viver tudo que o universo, que o Criador colocou aqui para você. Se permitam mais, mas o mais internamente. Não está no externo, está aí dentro de você. Era essa. Eu digo a experiência do professor Clóvis de Barros Filho. Ele dizia que era infeliz porque era ruim em tudo. No futebol ele era ruim. Você conhece o Clóvis de Barros Filho, né? É. Ele era ruim. Ele dizia que ele não caminhava, ele se arrastava. E aí ele descobriu o lugar dele no dia em que o professor entrou na sala de aula. O professor entrou na sala de aula e disse: eu não vou dar aula. Esse semestre será só de seminários. Vocês é que apresentarão toda a matéria. E no dia que foi o grupo dele, os coleguinhas não se prepararam e ele é quem foi explicar a matéria. O professor Clóvis de Barros Filho, um grande palestrante, ele se arrastava, era um fracasso. Mas ele fala que quando ele começou a falar, e que ele viu os coleguinhas silenciando, escutando os coleguinhas silenciando e escutando, e ele terminou a parte dele e ele ia voltar para o lugar dele. Um colega falou: professor, deixa ele falar mais. Tá tão boa essa história. Aí ele: uai, você tem mais para falar dessa matéria? Ele falou: não tem, professor. Então fala. E ele continuou falando, inclusive invencionices, coisas que não existiam, e que convenceu o professor. E aí ele chegou em casa naquele dia, Tati, e virou: papai, eu já sei o que eu vou fazer, o que eu quero ser da vida. O que é, meu filho? Um explicador. Como assim um explicador? Eu sou bom em explicar as coisas. E se tornou o grande professor de ética da USP de São Paulo, né? Aqui até mandou um abraço. Não era ruim em tudo. Não era ruim em tudo. Então, aqui fica para você, para nós todos aqui, a possibilidade de que o sucesso está na trajetória. Não se vicie na meta produzindo adrenalina. Isso vai levar ao fracasso. Sucesso é a trajetória. Curta. Isso. Curta. Muito obrigada pelo convite, Rafa. Eu que agradeço. Obrigada pela essa oportunidade, partilha. Eu que agradeço. É sempre muito bom essa troca. Muito bom. Nós faremos um outro momento, a 3, né? Sim. Já estamos tratando disso. E vai ser muito bom ter essa parceria aí nas preleções. A própria Léria vai contar com você, já falei, em uma preleção. E é isso, vamos caminhar. Agradeço a você, a minha querida Mídia. Hoje ela acertou. Obrigado, Eric. Obrigado, Chicó. Obrigado a você, telespectador querido. Aos parceiros de sempre, eu agradeço. E a você, não se deixe pressionar. Encontre seu lugar, seja feliz e encare os nãos da vida como não. Na hora que chegar o sim, abrace e seja feliz. Muito obrigado. Desperte. Muita paz.